Para a gente parar de repetir um padrão negativo na nossa vida, só tem um único jeito: o entendimento e a clareza daquele processo. Por que eu faço o que eu faço, mesmo quando isso é negativo para mim e impacta as minhas conquistas e a minha felicidade? É para te ajudar a te desprogramar da autossabotagem que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora! Esse vídeo aqui, ele vai ter 3 partes. Então é extremamente importante que você faça suas anotações, suas reflexões e que você fique até o final do vídeo. Porque senão você vai ver só a primeira parte ou só 2/3 do vídeo, sendo que o arremate, a conclusão tá no final. Porque aqui a gente vai escalando do início ao fim, né? Graduando o nível de profundidade. Aqui não tem coisa rasa, é o entendimento mesmo que vai te libertar. Então vamos entender que esse modelo de luta e fuga é onde a maioria das pessoas está. Então um certo grupo de pessoas está mais nesse perfil aqui da fuga e um certo grupo de pessoas está mais nesse perfil da luta. Vamos entender. O que eu tô chamando de fuga aqui? Eu tô chamando das pessoas que têm um perfil ou que atuam na vida de forma a se autopreservar. Então é fuga porque é uma autopreservação em excesso. É claro que na nossa vida a gente precisa se autopreservar, a gente precisa ter noção, preservar a nossa energia, preservar o nosso tempo, tudo isso é muito importante. E lutar também é muito importante, as duas coisas são importantes. A gente tem que ter essa coragem, esse senso de batalha, mas veja, aqui a gente está colocando quando isso é demasiado, quando isso é inconsciente e automatizado. Então a pessoa que está inconscientemente na fuga, ela está num excesso de autopreservação. Ela fala o seguinte: eu construí esse mundo para mim e eu vou morar aqui nesse mundo. Eu não quero imprevisibilidade na minha vida, eu não quero mudança, eu não quero nada diferente. Eu deixo de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que deixa de fazer para que eu consiga caminhar pela vida. Então, eu já conheci muitas pessoas assim. A pessoa é sonhadora, a pessoa fantasia, porque ela tem muita energia vital. A gente vai ver no segundo momento desse vídeo sobre a sua energia vital, sobre como canalizar o seu chi, a sua energia, a sua libido, sua energia de vida. Então todo mundo tem libido, todo mundo tem chi, todo mundo tem energia vital. Nós somos seres vivos, cheios de energia. Mas essa pessoa fala assim: eu não vou me gastar. Eu não vou me colocar em situações que eu possa perder. Então eu não vou me lançar na vida. Eu não vou me lançar em novos relacionamentos, eu não vou me lançar em novos projetos, eu vou ficar aqui. Quer dizer que eu estou satisfeito com isso? Não, porque eu tenho energia, a minha energia quer me impulsionar para construir, para crescer, mas eu vou ficar aqui. Então são pessoas que vão muitas vezes ficar num trabalho que não tá bom, mas ela sente que é muito pior ela sair daquela situação. Pessoas que vão ficar num relacionamento ou que vão ficar solteiras e não estão felizes, mas é muito pior se ela se lançar no novo. Ou seja, pessoas mais evitativas. Existe um medo por detrás disso. Entenda quando a professora fala aqui que é muito importante a autopreservação e é muito importante a coragem de se lançar, mas nesse caso é o demasiado, é o excessivo. Então é a zona de medo mesmo. Nem é a zona de conforto, é a zona de medo. Mas a pessoa se coloca como se fosse uma zona de proteção. Então é um excesso de camadas, é um excesso de defesa. Já conheci muita gente assim. Inclusive uma das pessoas que eu conheci que tem muito esse perfil fala assim: olha, eu deixo de viver coisas que são boas para mim, eu estou consciente de que eu me isolo da vida, eu me isolo do mundo, mas eu sou assim, eu prefiro assim. Por que eu tô falando dessas pessoas que vivem nessa redoma de proteção excessiva e que gostariam de se lançar, que sabem que poderiam se lançar, mas não se lançam? Por que eu tô falando desse grupo primeiro? Porque não dá muito pra gente trabalhar com esse mundo, porque não dá muito pra gente trabalhar com esse grupo aqui agora, gente. A gente vai ter que focar num outro grupo de pessoas. Então, se você sente que você construiu muita barreira, mas que você não quer mudar, ou que você não tá no momento de mudar, como que vai fazer? Porque a pessoa tem que estar realmente querendo sair da zona de conforto. Quando a gente fala de autossabotagem, a autossabotagem vai mais para um segundo grupo de pessoas que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque são pessoas que já viram que estão perdendo coisas na vida, coisas que poderiam ser boas, mas elas querem quebrar esse padrão. Esse primeiro grupo ainda não quer. E aqui também fica um recado.
para algumas pessoas que conhecem pessoas assim. Ai, Bárbara, eu tenho um melhor amigo e ele é assim, ele é evitativo e ele não quer. Se você tentar tirar essa pessoa dessa zona de medo, dessa zona de conforto, desse excesso de proteção dela, se você tentar tirar isso na marra, essa pessoa nunca mais fala com você. Ou ela pode até se sentir agredida. Então, não dá para mexer aqui. Não dá. Esse segundo grupo não. Esse segundo grupo é ideal que esteja nesse vídeo aqui. E eu sei que a maioria das pessoas está nesse segundo grupo, que é o grupo da luta, tá? E não quer dizer que um grupo é melhor que o outro, vocês já entenderam. A luta vai falar de pessoas que estão na corrida, estão na batalha. Elas estão se jogando na vida. Só que exatamente por estarem na luta, que elas vão sempre perder. Então a gente vai trabalhar esse paradigma, tá? Porque não dá para você viver na luta. Porque se você vive na luta, você assume que você vai sempre perder. E que às vezes você pode ganhar, mas quando você ganhar, você vai ficar deslumbrado, você vai ficar assustado, como se fosse um milagre. Nós vamos entender por que isso acontece. É o mecanismo da sabotagem de quem está na luta. Porque quem está na fuga está na sabotagem, mas é uma sabotagem consentida. Eu estou vendo um padrão negativo, eu estou consentindo. Porque eu acho que eu vou perder mais se eu me jogar. Aqui na luta, não. Eu vejo o padrão e eu falo, Bárbara, eu quero sair desse padrão, eu quero muito sair. Então vamos entender isso aqui. A pessoa que tem um padrão de luta, isso não veio para ela do nada. Isso veio de alguma forma. E geralmente os nossos primeiros modelos de como viver a vida, que foram nossos pais ou as pessoas que nos criaram. Então imagina uma pessoa que nasceu num ambiente em que sempre faltava recurso financeiro. E a criança, o adolescente, a pessoa em desenvolvimento, observava essas pessoas lidando da seguinte forma: tem que tirar daqui para pôr aqui. Tem que tirar daqui para pôr aqui. Tem que tirar daqui para pôr aqui. Então, tem que tirar da alimentação para pôr na educação. Tem que tirar da educação para pôr na alimentação. Então, tinha uma dança das cadeiras. Essa pessoa já foi se desenvolvendo com a observação da vida de que não dá para viver sem luta. Porque sempre vai ter uma área da vida ou mais que eu vou ter escassez. Isso foi observado. E não é porque a criança ou adolescente é burro ou porque os pais são horríveis. É porque se você nasce num lar que tem essa dificuldade econômica, por exemplo, você está observando e aquilo é a sua realidade. E aí muita gente cresceu com essa crença de que sorte no amor, azar no dinheiro. Sorte nos negócios, azar no amor. Eu sou muito feliz aqui, mas nas amizades é um lixo. Por quê, gente? Não dá para ter harmonia na vida. Existe escassez, sempre vai existir escassez. É assim que a gente nasce, é assim que a gente nasce observando a vida. Pode ser que algumas pessoas nasceram com menos desse tipo de observação, mas a maior parte das pessoas é assim. Então, eu vou tirar o recurso daqui para pôr ali, eu vou tirar o recurso daqui para pôr ali, eu vou tirar o recurso daqui para pôr ali. Porque se você tem algum tipo de recurso, existe uma observação inconsciente que aquele recurso vai ter que ser alocado só para uma coisa da vida. E aí, se você alocar, você vai tirar dessa parte. Não existe a ideia de que você é um ser pleno de capacidades. E que essas suas capacidades, ao utilizá-las da melhor forma, você vai conseguir desencadear abundância. Então, assim, quanto mais saudável eu for, mais energia física eu vou ter para colocar nos meus negócios. Quanto mais energia física eu tiver para colocar nos meus negócios, mais dinheiro eu vou ter. Quanto mais dinheiro eu vou ter, mais portas na vida eu vou poder abrir. Porque o dinheiro facilita demais eu poder escolher onde eu vou morar, os meus hobbies. E aí eu vou poder abrir essas portas de entretenimento, de diversão, de hobbies, de projetos que satisfazem a minha alma. Eu vou poder circular com um grupo de pessoas que têm mais afinidade comigo. Então as chances de encontrar um amor vão ser maiores. Não existe essa percepção. Existe só assim, dinheiro não traz felicidade. A pessoa muito bonita, mas muito burra. Vocês estão percebendo as crenças que vêm? Vem tudo disso. Várias crençazinhas parecem que elas são soltas, mas elas não estão soltas. Elas vêm de uma crença maior.
da matrix de crenças maiores, de um paradigma, de uma forma de ver a vida, gente. É um tipo de forma de ver a vida que vai gerando essas mini crenças. Vocês entendem? Então, ao invés da pessoa pensar que naturalmente, quanto mais ela cuida do corpo, mais saudável, mais energia, mais recurso financeiro, mais amizade, mais amor, ela vai abrindo as portas, né? Porque vamos supor que a criança ou adolescente, o que ele tem? Ele tem a saúde. Às vezes não, às vezes essa parte é mais difícil mesmo, dependendo, né, do que a pessoa está vivendo ali. E aí pode ser até mais complexo da pessoa observar, poxa, eu não sou saudável, então vai ser difícil abrir as outras portas. Mas vamos supor que ela tem uma família que apoie muito ela. Então ela pensar, pô, essa fase no meu corpinho aqui tá difícil, mas minha família me apoia tanto, eu vou me recuperar dessa questão de saúde, e aí eu vou desencadear as coisas. A gente não é criado, a gente não observa a vida para ter um pensamento de abrir portas, de desencadear coisas. Mais saudável, mais belo, mais próspero, mais hobbies, mais felicidade, mais amor. A gente não é feito para ver a lógica disso, entende? A gente é feito para ver, tá, eu tenho muita saúde, mas também num país de uma economia de bosta, não dá para fazer nada. A gente não vê dessa forma. Que se o que a gente tem de energia vital? Eu tenho isso aqui, eu tenho minha saúde. Então, se eu for colocando minha energia mental, minha energia física, eu vou abrindo. Porque isso é uma lógica. Isso é a lógica da prosperidade. Você não precisa nascer bilionário, mas você vê que você tem aquele recurso. As pessoas que têm essa lógica, essa inteligência emocional, elas observam, eu tenho isso aqui, o meu recurso é minha saúde. Como que eu vou colocando essas moedinhas para ir criando o meu império? E o império, gente, é de amigos, é de amor, é de beleza, é de tudo, entendeu? Mas a gente não vê assim. A gente viu nossos pais fazendo a dança das cadeiras. Você tem muito disso, vai ter que colocar numa coisa só. Colocando numa coisa só, vai ter que tirar de outro lado. Então, eu tenho certeza que até o momento desse vídeo você já percebeu que você tem essa sensação. Pô, eu tô ganhando nisso aqui, então, logicamente, eu vou perder naquilo ali. Não é assim que a banda toca, não é assim que o universo realmente age. Mas esse filtro do vou tirar daqui, vou pôr ali, se a pessoa tem muito disso, ela tem pouco daquilo, é um filtro, gente, que a maioria das pessoas vê a vida. Você já observou em você mesmo? Você tá seguindo uma pessoa lá do Instagram. Ai, nossa, uma pessoa muito, que ajuda muitas pessoas, uma pessoa muito solidária. Nossa, mas com certeza deve ter uma vida bem porcaria, né? Percebeu aí? Se eu tenho recurso, não é para desencadear todas as bênçãos na minha vida. Se eu tenho um recurso, eu vou tirar daqui, vou pôr ali. Então, uma pessoa que tem muito disso, com certeza ela tem pouco daquilo. Uma pessoa que está prosperando muito, com certeza está roubando todo mundo. E aí você é atacado. Às vezes você está fazendo um trabalho maravilhoso, mas você é atacado por pessoas que já têm essa mentalidade. E aí, com esse paradigma, com essa mentalidade, eu vou pôr meu recurso aqui, ele vai abrindo tudo na minha vida, mas sim, só tenho esse recursozinho, eu ponho daqui, eu tiro dali. Com essa ideia, a gente tem a ideia de eu estou perseguindo metas, eu estou perseguindo sonhos, eu estou perseguindo objetivos, que é a luta. Vai entendendo a visão de vida que tem a pessoa que sabota, que é a sua visão. Ela tá na luta ou na corrida. Então você é o hamsterzinho e você tá correndo na rodinha que nunca para e tem a cenourinha. A Matrix quer fazer você achar que as suas metas e os seus sonhos um dia vão chegar para você. Que você está quase lá. Eu tô quase lá, eu me saboto. Eu tô quase lá, eu me saboto. Porque se você tá quase lá, você tá perseguindo, você tá numa corrida. Olha a diferença do paradigma, que a gente vai e mostra o paradigma ferrado, a gente mostra o paradigma da realidade, da abundância, né? Porque abundância, gente, prosperidade, quanto mais abundância e prosperidade, menos autossabotagem. Porque você se apoia. Mas a pessoa que está na luta ou na corrida, ela é o hamsterzinho e tem a cenourinha. Então, eu tenho o objetivo de comprar uma casa. Nossa, mas para eu comprar essa casa, eu vou ter que tirar daqui e pôr ali. Isso é uma sensação.
Você pode estar assistindo esse vídeo e estar falando, Bárbara, não é uma sensação, é a realidade. Eu tenho que tirar, eu tenho que deixar de fazer certas coisas na minha vida se eu quiser comprar uma casa. Entende o que a professora está te passando aqui? Porque é só quando você sente no nível celular que você está vendo a vida com um filtro de escassez que você realmente muda. Quando você observa como escassez, como falta de recurso, como tirar daqui e pôr ali, você não está observando assim, bom, eu tenho esse recurso aqui, eu tenho essas moedinhas, então eu vou investir. Eu estou investindo, eu estou poupando, eu estou colocando numa conta de investimento, mesmo que seja um pouquinho por mês. Isso não te alegra. Isso não faz com que você sinta que você está construindo o seu projeto da sua casa. Mas isso te entristece, porque você sente que você está com menos recurso por causa dessa porcaria desse sonho que eu tenho. É a sensação. Não é o que você faz, é como você faz o que você faz que sabota ou te eleva. Entende? Então, quando você viu seus pais tirando daqui, pondo daqui, tirando daqui, pondo dali, a sua sensação é que você só conquista a cenoura, você só chega na cenoura, que você está correndo para pegar essa cenoura, você só chegar lá, quando você reprime a sua felicidade, quando você reprime os seus desejos. Pô, eu tô estudando para concurso, então eu tô deixando de fazer um monte de coisa que me faria feliz. Quando isso vai somando, quando você vai se reprimindo, quando você vai se restringindo, que é a palavra central aqui, você tá numa sensação de restrição, isso vai caminhando, sabe? Se você for uma pessoa que até gosta de uma restrição, se você tiver algum tipo de traço masoquista dentro da psicologia, tá, gente? Dentro da psicologia, a palavra masoquista tem uma outra conotação, tá? Mas se você tem algum tipo de traço de uma pessoa que se alegra com se conter, e vai fazendo algum sentido. Se você é capricorniano, sei lá, vai fazendo algum sentido, né? Tem gente que é muito metódico. Mas se você cair numa baixa emocional, se você entrar numa descrença de que você vai conseguir aquela cenoura, alguma coisa te abalar, você vai olhar para essa cenoura da casa própria, desse sonho que você tem, e você vai falar, o quê? Já é injusto que todo mundo tem isso antes de mim, que eu já tenho a idade X, porque aí você se compara. Porque quem tá perseguindo a cenoura vai olhar para as outras pessoas que já têm a cenoura. E você tá correndo, e você não pode tomar um cafezinho porque você tá economizando. Então, é muito diferente. Você não sente que você é uma pessoa que tem recurso. Sabe? Eu tenho recurso para investir um pouquinho por mês. Eu tenho prazer em, ao invés de estar gastando esse recurso, estar colocando esse recurso para construir uma coisa que eu quero. A sensação é muito diferente. Entende isso que a desprogramadora está passando para você? Tá? Que eu sei que parece uma conversa, que está muito no nível psicológico. Não, é prático. Tem gente, que com um grãozinho de areia transforma numa coisa incrível. E tem gente que com um balde não faz nada. Porque se a pessoa tiver com um balde, mas ela não tá vendo o balde, ela tá vendo que tem outra pessoa que já tem um castelão de areia, entendeu? É a visão de que, pô, eu tenho isso aqui, mas grandes coisas. Eu não tô lá ainda. Eu só estaria lá se eu tivesse mais para estar lá. Você percebe? E aí é muito doido porque você não se reconhece como uma pessoa ingrata, você não se reconhece como uma pessoa mesquinha, mas você não está fazendo um uso inteligente dos seus recursos. Porque essa visão de quando você era pequenininho entrou muito forte. Quando a gente é pequenininho, a gente está desenvolvendo as coisas. Aquele mundo que a gente tem é o mundo da nossa família, muitas vezes, é o mundo da escola. Entende? Então você fala assim, meu Deus, minha vida é tirar daqui e pôr aqui, tirar daqui e pôr aqui. Minha vida não é pegar o que eu tenho no momento e escalonar. Você não acha que aquilo que você tem vai virar 2 e o 2 vai virar 4 e o 4 vai virar 8. Você não tem uma progressão geométrica. Por que isso acontece? Porque você está nesse modelo de restrição. Eu só vou ter o chocolate depois que eu comer a verdura e o legume. Só que isso é uma realidade mesmo. A gente só se diverte depois que trabalha. A gente só pode usufruir depois que construiu. Isso é uma verdade. Só que não tem alegria nisso. Só tem restrição. Só tem eu não posso, eu não devo. Eu tô errado. Eu tô culpado, eu não posso.
Então, se eu quero emagrecer, eu não posso comer nada, não é? Eu tô construindo um corpo mais saudável para mim. Faz sentido para mim ter um corpo mais leve? Faz sentido para mim? Então, olha a alegria de ter a oportunidade de construir a minha saúde. É muito difícil a pessoa que vê a vida assim. Mas a pessoa que vê a vida assim, gente, tem todas as portas abertas. Porque ela é amiga dela em qualquer situação. Então, a autossabotagem é um mecanismo, uma forma de você ir contra aquilo que está te machucando. Então, a cenoura, aquilo ali, tá tocando um terror na sua vida. Essa perseguição dessa meta tá fazendo com que você sinta que você virou um nada nas outras áreas da vida. E você é nada. Até você pegar a cenoura, você não é nada. Então, se você tá vendo assim os seus projetos, seus objetivos, como eu já falei, não é porque você é burro, idiota. Não, porque você aprendeu com outras pessoas que estavam no modelo da luta. E aí é tão cansativo ficar perseguindo a cenoura. É tão cansativo sentir que você só vai ser alguém quando tiver aquilo. É tão cansativo você viver num modo de restrição. Eu não posso, eu não devo, eu tô culpado. Tem gente que se sente culpado perante Deus. Tem gente que se sente culpado perante a sociedade, perante si mesmo. Porque, entendeu? É tão doloroso você fazer isso que só tem duas formas do seu psicológico lidar. Ou ele vai voltar para o primeiro grupo de pessoas, que é o grupo da fuga. Eu vou lutar, eu vou correr atrás de cenoura. Eu tenho isso aqui que me dá o suficiente. Eu tenho isso aqui que me dá o suficiente, seja na vida afetiva, seja na vida financeira. Acabou. Gente, a crença, ela não é a nossa realidade. A crença não cria a nossa realidade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Que vira e mexe tem gente falando, nossa, mas tem crenças que são boas. Nossa, mas você tá falando que acreditar não manifesta? Porque quando eu acreditei, manifestou. A crença, ela não conversa com a realidade. A crença cria um filtro de percepção e constatação. Vou fazer esse parênteses que é para você entender. É aquela famosa coisa daqueles coach lá que vira e fala assim, pensa na cor vermelha. Aí você pensou na cor vermelha. Procura os objetos vermelhos no quarto. Aí depois o coach pergunta, quantos objetos azuis tinham no quarto? E você não se lembra. A crença é isso. Olha para as pessoas ao redor que têm crenças muito fortes de algumas coisas. Não quer dizer que elas estão relacionando com o real. Quer dizer que elas estão se convencendo de umas batatas na cabeça delas, entendeu? Tá se convencendo, batatinha, tá criando historinha na cabeça dela. Então ela só vai enxergar aquela historinha que ela criou. E as pessoas estão chamando isso de criar realidade. Criar realidade não é isso, não. Tem um monte de gente que se convence que é foda, que é incrível numa área, por exemplo, numa área artística, nossa, eu sou melhor nessa área. A pessoa vai realmente trazendo para si algumas outras pessoas que ficam impactadas com aquela autoestima deturpada, né? Com aquela autoestima que eu sou gostoso, eu sou foda, tem gente que fica muito magnetizado por isso. Mas as pessoas que estão na realidade estão falando, nossa, essa pessoa... Gente, essa pessoa, ela tá falando que ela é um exímio cantor. Essa pessoa não é um exímio cantor, gente. Então, assim, quem tá na realidade tá vendo que não é. E que se ela fizesse aula de canto, se ela treinasse, poderia ser. Então não é pra tirar o sonho de ninguém aqui, não. Mas vocês estão entendendo? Tem gente que tá fora da casinha. Completamente. Só que ela vai magnetizando, ela vai influenciando pessoas que também estão adormecidas. Mas ela tem a crença tão forte que então ela vai fazendo em cima da crença. Lidar com a realidade é muito mais saudável. Porque lidar com a realidade não é inventar uma história que você vai perseguir. Agora eu só enxergo vermelho. Eu botei na minha cabeça que eu sou super foda. Agora eu só enxergo eu sendo foda. Eu não vou enxergar quando eu tratar alguém mal. Eu não vou enxergar quando eu tiver que me esforçar mais no trabalho. E aí essa pessoa é muito foda, mas ela pode ser demitida. Porque ela não tá lidando com o real. Então não é isso que a gente tá vendo aqui. E a maioria das pessoas ensina isso. Inventa batatinha na cabeça, historinha. E aí você só vai ver batatinha na sua vida. Então, se você inventar que todo homem não presta, que toda mulher não presta, você vai se atrair. Não é que você só vai atrair, você vai se atrair. Você só vai constatar que tem pessoas, homens e mulheres, que não prestam. Mas se por outro lado você inventar que todo mundo é lindo, todo mundo é incrível, todo mundo te ama, você vai criar comprovações disso na sua vida. Só que também vai ser verdade? Também não vai ser verdade.
Porque vão se aproximar de vocês pessoas muito interesseiras também. A sua realidade, né? Ela tá comprometida, seu senso de realidade. E a pessoa que é próspera e abundante, ela tá construindo a vida dela. Ela tem um recurso, ela vai colocar esse recurso, ele vai virar 2, vai virar 4, vai virar 8. Progressão geométrica. Mas a pessoa que finge até que se torne real, essa pessoa, ela tá numa ilusão e ela vai encontrar outras pessoas que também são iludidas e vai ficar todo mundo no show da Xuxa com os pomponzinhos. Tudo bem. Esse show da Xuxa com os pomponzinhos pode dar dinheiro. Tudo bem. Então vamos fechar esse parênteses aqui desse lance de inventar coisa na sua vida e ficar constatando que essas coisas existem, tá? Atraindo e sendo atraído só por essas coisas, só pela cenoura, entendeu? Vamos parar com isso aqui. Porque quanto mais você vai caminhando pela vida, quanto mais consciente você se torna, se você está fazendo o trabalho interno, se você está se libertando, você já está vendo que não é só a cenoura que existe o seu bem-estar emocional, que existe o seu descanso, que existe sua paz interior. Então, uma pessoa que é só focada em objetivos e não vê mais nada, ela até conquista, mas ela tem que ter um nível de autoilusão muito grande. Então, quanto mais maturidade emocional você tem, mais você percebe que a vida não é perseguir a cenoura. E aí, parece esquisito porque, como eu falei, a pessoa que tem um nível de autoilusão muito grande, parece que ela não se sabota porque ela tem aquela autoestima patológica. Ela sabe que ela vai alcançar a cenoura porque só existe a cenoura, ela é muito foda e ela é muito sensacional. Então, existe esse pessoal que é mais egocêntrico, que tá numa autoestima patológica. Essas pessoas vão fazer o dinheiro, essas pessoas vão alcançar a cenoura. O canal não é para essas pessoas. O canal é para pessoas que falam assim, nossa, Bárbara, eu passei por uma decepção amorosa. Não tem como eu me contar que todo mundo vai me amar, que todo mundo vai me... Não. Muitas vezes eu fui carinhosa e eu não fui tratada bem. Eu quero entender, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bem, sem depender dessa automotivação patológica. Entende? Olhando a vida como ela é, eu quero saber lidar com a vida como ela é, né? E se a pessoa que eu gostar e não gostar de mim, como que eu vou ficar? Eu quero saber ficar bem. Porque eu já entendi, eu já tenho um nível de consciência. Você fala, eu já entendi que se eu estiver bem por dentro, eu consigo construir uma vida boa para mim. Então é como eu falei, pôs uma moeda, virou duas. Pôs duas, virou 4. Então, Bárbara, eu montei meu canal de receitas no YouTube. Eu fiz o primeiro vídeo. Como que ele performou? Ele performou assim, deixa eu estudar para o meu vídeo melhor. Bárbara, eu vi que o TikTok, vídeo de 1 minuto e meio, contando histórias, fazendo meus bolos e contando histórias do que o cliente queria no bolo, tá bombando. Pronto. Aí você faz, você viraliza, você vai estudando, você vai crescendo. E a sua percepção sobre você muda. Porque quando você tá perseguindo a cenoura, é assim. É igual a pessoa que tá na luta, né? Tô falando da corrida da cenourinha, tô falando da luta. É a mesma metáfora aqui. Eu uso analogias diferentes para pegar você de todas as formas pra você entender, né? Então a pessoa que tá perseguindo a cenoura, a pessoa que tá lutando, como eu falei, a pessoa que luta, ela corre o risco de perder muito grande. A pessoa que persegue a cenoura, quando finalmente ela tiver a cenoura, ela vai falar assim, ela deu uma mordidinha e falou, é só isso? Agora eu quero outra, agora eu quero outra. É um ciclo de escassez. Mas a pessoa que saiu desse paradigma da Matrix, de fuga e de luta, ela já tem uma observação mais real, mais adulta dos processos, gente. Eu tenho esse recurso aqui. Eu vou colocar esse recurso na vida para ele se multiplicar. Eu não tenho amigos nenhum. Nossa, eu vou ficar super triste porque eu não tenho amigo. Ai, meu Deus, eu tenho muita sorte no financeiro, mas quem tem muito dinheiro é muito invejado. Bárbara, eu não tenho amigo. Você tá vendo que essa é uma percepção de tira daqui, põe ali, de escassez. E como eu falei, você só consegue vencer nesse paradigma se você tiver uma autoestima patológica. Você é mais foda que todo mundo, você é mais gostoso que todo mundo. Você tem que se contar isso o tempo todo. É um negócio... sai da realidade, entendeu? Essa pessoa tem milhões de seguidores, ela eleva uma massa, tá? Faz dinheiro, mas não é a realidade das coisas. A realidade é que todos nós somos seres potentes e criadores. A energia da libido,
da força vital, do Ti, do prana, a força da vida está em você. Então, olhar para você e falar, nossa, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho poucos amigos, porque quem tem muito dinheiro é invejado, paradigma infantil, primitivo, de luta, escassez, eu tiro daqui para pôr ali. Não, eu tô indo bem nas minhas finanças, eu tô indo bem na minha grana, Bárbara, eu sinto falta de amigos. Eu não vou ver os amigos como uma cenourinha que eu quero alcançar, não. Eu vou ver como uma construção. Eu vou construir. Então, tá, eu já tenho esse dinheiro, eu tenho esses recursos. Nossa, que bênção, que coisa boa. Certo? Como que eu vou movimentar a minha vida para abrir espaço para amizades? Vocês estão entendendo? Ai, Bárbara, o dinheiro não tem nada a ver com amigo. É como eu dei o exemplo lá no início. Pô, eu posso frequentar lugares que tem a ver comigo. Eu vou começar indo sozinho, não tem problema. Né? Mas eu posso ampliar minha consciência para não pensar que só tem gente interesseira, só tem... Não! Eu começo a me trabalhar energeticamente para parar de enxergar só a cor vermelha. Agora eu enxergo azul, marrom, amarelo, verde. Eu vejo que tem multiplicidade de opções na minha vida. Vocês entendem o que a gente está trabalhando aqui, gente? Não é essa bobeira de quem tem dinheiro não tem amigos, quem tem beleza é fútil, quem ajuda os outros é ferrado. Não tem isso, não. Isso aqui é muito relativo à parábola dos talentos, né? Se você esconde seus talentos na terra, você está se restringindo, você não multiplica eles. Então, pega aquela área da sua vida, olha que magia, olha que mágica, olha que coisa bonita, e não bonito porque é filosófico, mas bonito porque a gente vê isso acontecer na nossa vida. Pega aquela sua área da vida que está abundante e fala assim, essa área que está abundante, eu tenho recurso nessa área, eu não vou precisar tirar daqui para pôr aqui. Essa área, como que essa área que está vibrante, que está bonita, esse jardim que está florido aqui, como que ele pode ir ampliando as minhas possibilidades nas outras áreas que estão faltando, né? Que eu não tô vendo tão próspero e tão abundante ainda. Essa é a mentalidade da pessoa próspera, mas essa mentalidade só acontece quando a gente para de ver as coisas como a bendita da cenoura. Eu tô correndo atrás de um negócio. Esse lance de correr atrás de um negócio é o nosso sistema de recompensa. Matrix opera assim. A pessoa que tá na fuga, ela já desistiu, porque ela só vê a vida como uma corrida. E é muito engraçado, porque a maioria das pessoas não entende. Tem pessoas que não entendem num nível básico mesmo. Porque a visão da vida dela, a lente das crenças dela, não tá criando a realidade dela, mas está restringindo ela de uma realidade abundante muito maior, que é a realidade da vida. Então, nesse nível básico, a pessoa não entende. Né? Eu já conversei com muitas pessoas que falavam assim, como assim você faz um trabalho que é massa, que é foda, que ajuda as pessoas, mas você também é vaidosa, mas você também gosta de coisa bonita, coisa boa? A pessoa não entende. Porque tá bem... O filtro dela de crença tá bem assim. Se você é uma pessoa que ajuda, você não pode cuidar da sua aparência. Vocês estão entendendo? Tirou daqui e pôs ali. E a gente vê na parábola que quanto mais você põe seus talentos na vida, mais você multiplica. E isso, gente, é a visão do todo sobre você. Então você vai se conectar com a visão do todo de possibilidades ou você vai se conectar com a visão da Matrix? Porque é o que eu falo. Para você ser bem-sucedido no paradigma da Matrix, você tem que ter uma autoestima patológica. Não tem como. Você quer fazer dinheiro, você quer... você tem que estar no topo do game. O topo do game é, eu sou melhor que todo mundo. Se você tiver essa autoestima de comparar e se achar, aí você consegue. E você vai reunir um bando de gente, né? Que vai ficar adorando você como um deus. A nossa conversa não é nesse nível, não, porque esse nível é muito primitivo. Não é isso. Não é sobre jogos de poder, não. É sobre você olhar, tem esse recurso na minha vida, ele vai desencadear todos os recursos nas outras áreas. E aí a gente cai no negócio lá da gratidão, entendeu? Mas eu gosto, gente, de explicar para vocês o mecanismo. Porque nos tornamos pessoas mesquinhas, nos tornamos pessoas estressadas, amedrontadas, porque tem um motivo. Essa não é a nossa natureza. Isso é programação. O que é a gratidão? É exatamente essa perspectiva, esse paradigma que não é da Matrix. Eu tô buscando a cenoura, eu não tenho. Eu tô buscando amizade, eu não tenho. Eu tô buscando dinheiro, eu não tenho. Eu tô buscando amor, eu não tenho. Entendeu? E aí você olha para aquela única área que tá brilhando, que tá reluzindo, que tá bonita, e você fala,
De que adianta eu ter nessa parte se eu não tenho no resto? Ó, menino, que coisa feia. Vou falar igual aquela senhorinha, né? Ô, menino, coisa feia. Você valoriza, viu? Aquela senhorinha mineira, entendeu? Você valoriza essa vida, meu filho. Você não faz... Não é assim que a senhorinha fala, né? Que a senhorinha mineira vai falar quando ela vai te dar uma benção, entendeu? Ela vai falar, ó, uma moça tão bonita assim, fica desse jeito porque não tem namorado, minha filha? Não é? Mas é porque gente, a nossa visão, entendeu? Não é essa. Nossa, eu sou muito abençoado porque eu tenho esse recurso. Esse recurso vai me ajudar a iluminar as outras áreas da minha vida. E essa é a gratidão. Essa é a forma de ver abundante. E aí você não começa a agradecer só porque falaram que você tinha que agradecer. Você começa a se sentir grato mesmo. Você começa realmente a olhar para o que está funcionando. A sua energia muda. Você vai trabalhar com amor, com carinho. Mesmo não tendo talvez aquele salário ainda ali, você fala, nossa, que oportunidade boa que eu tenho de fazer. Mas quando você vê a maioria das pessoas pegando as bênçãos delas, a juventude, a beleza, a saúde, a alegria, e tomando por garantido, né? Taking for granted, tomando por garantido e falando, grandes porcaria eu ter isso aí. Se eu ainda não casei, se eu ainda não... Entendeu? Aí você acha que isso é normal. Isso não é normal. Não tem como você não se sabotar nesse paradigma, enterrando seus talentos na terra. E eu quero te mostrar por que a sua natureza é uma natureza grata e abundante. Olha onde você está. Você está no planeta Terra, Gaia, é a nossa mãe. Você tem um chão sobre os seus pés que você pode pisar. Você não está solto aí. Você tem uma abóbada celeste sobre a sua cabeça, que é o céu, o cosmo, nosso pai. Você tem uma terra te apoiando. Você tem o cosmo te protegendo, entende? Você não é um troço solto, vagando por aí, não. Os nossos primeiros chakras, que é o chakra sexual, o chakra básico e o plexo solar, esses primeiros, estão conectados com a terra. A gente é bicho, gente. A gente é animal, a gente é instinto. Então, quanto mais você enraiza na terra, agradece a terra pela comida, pelos nutrientes, né? Mas você sente tesão de estar vivo, você aceita a sua natureza natural, você não briga com o seu processo de envelhecimento, você descobre a sua beleza, você descobre como é bom fazer uma prática esportiva, cuidar do seu corpo, você está aterrando. E o chakra cardíaco, o laríngeo, aqui o terceiro olho e o chakra da coroa, vão conectar com a criação, com esse Deus Pai, né? Com o seu intuitivo, com a sua capacidade de amar. Você está protegido e apoiado. Vamos ver a vida dessa forma, porque essa é a realidade. Não importa se Matrix, que é esse mundo de crenças e de ilusões, quer fazer com que você ache que, nossa, sem aquela cenoura lá você não é nada, porque aquele cara no Instagram conseguiu e você não conseguiu. Isso nem é uma coisa que existe. Mas o planeta Terra existe. A abóbada celeste sobre a gente existe, né? Essa nossa natureza de bicho, de estar vivo. O nosso corpo precisa fazer atividade, precisa se alimentar bem. Então, olhar para você e perceber o ser natural, bonito e espiritual que você é. Tem uma carta muito bonita que eu gosto muito dela, né? Que é o Hierofante, vai falar muito disso. Os alunos do curso de Tarot Master, a gente trabalha a simbologia a fundo, vão entender muito como Hierofante aqui. Né, o centauro, que eu gosto muito, porque como boa sagitariana, eu sou metade bicho, né? E eu gosto muito dessa minha natureza instintiva. Então, o Hierofante, ele é metade animal, metade homem, né? Ele tá recebendo essa luz que vem do cosmo, essas ideias, esses pensamentos filosóficos, essa forma de interpretar a vida, mas ele é metade cavalo, né? Ele é selvagem, ele está conectado com a terra. Matrix não quer saber de nada disso. Matrix quer pegar toda a sua energia vital e fazer com que você canalize para ficar se comparando com os outros, pensando na cenoura que você não tem. Isso nem é real, isso nem existe. Eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais longo mesmo, mas eu quis trazer aqui para vocês, porque a gente tem que entender por que a gente sabota. A gente sabota porque a gente não se viu como a gente verdadeiramente é. Nós estamos comprando ideias,
paradigmas e formas de ver a vida, porque esses nossos primeiros modelos que nos ensinaram a vida também tinham comprado. Mas a programação termina aqui, agora, em você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá o seu like, comenta pro engajamento aqui da Fessora, compartilha com seus amigos. E vocês viram que a gente está num cenário diferente, gente? Não quero nem manter esse cenário, não. Mas ficou uma parte do quadro, ficou algumas coisinhas, umas plaquinhas da Hotmart ali, que a gente está sendo muito premiado, né? Então, esse cenário ficou aqui do curso Eu Sou Prosperidade, que foi ministrado ao vivo e agora já está disponível para você adquirir ele gravado. O ao vivo é muito bom, a gente tem a energia das pessoas que estão ao vivo, tem muitas coisas boas, mas o gravado também é muito bom, porque você não perde o seu tempo com testes de microfone, que a gente teve umas coisinhas ali perdendo muito tempo testando o microfone, outras coisas, e agora você adquirindo gravado, as aulas estão editadinhas, tá bom? Você só vai pegar a sua bela xícara de chá, vai assistir o workshop, vai fazer os trabalhos, os exercícios para você ativar a sua prosperidade. O link está aqui, um beijo para vocês e até a próxima.